Aleluias. Glórias a Deus. Bom dia, meus queridos. Graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira Masterclass de libertação financeira, que nós cremos com todo o nosso coração que, em nome de Jesus, será disruptivo às nossas vidas e nós aprenderemos coisas poderosas no Senhor. E eu acredito que, a partir de hoje, muitas pessoas irão desfrutar de novos níveis da unção de Deus, da porção do Senhor que Ele tem para você, e eu tenho certeza que será poderoso demais, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira Masterclass, e estamos dando início a ela agora, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Impulsionando o reino. Então, ou seja, qual é a grande finalidade dessa Masterclass? Eu acredito, meus amados, que nós estamos para entrar muito em breve dentro de um milagres e uma perspectiva financeira poderosíssima. Por que isso? Porque nós entendemos, meus queridos, que há uma grande transferência de riqueza em breve, alcançando todos os filhos do Senhor ao longo do mundo. E é importante que nós estejamos em condições de desfrutar desse liberar financeiro que virá sobre nossas vidas, porque essas finanças acrescentadas, esse upgrade financeiro que nós receberemos do Senhor, que eu creio muito em breve, nós precisaremos estarmos alinhados com os princípios do reino dos céus, de forma que nós sejamos poderosamente abençoados e o Senhor esteja realmente estabelecendo medidas e porções poderosas em nossas vidas e nós não sejamos roubados ou saqueados pelo inimigo, mas que todas as brechas de nossa vida estejam fechadas, estejam seladas de uma forma poderosa e tremenda, o inimigo não poderá nos tocar e nós desfrutaremos do melhor do Senhor com os nossos altares consertados. Então, um dos grandes intuitos dessa Masterclass de libertação financeira é estar trabalhando esse contexto ao longo de nossas vidas para que nós possamos desfrutar desse avanço e nos tornarmos investidores do reino dos céus, para a glória do Senhor. Amém? Então, nós estamos começando agora a nossa primeira etapa, o nosso primeiro capítulo desse primeiro módulo de libertação financeira. Qual é o significado de prosperidade? Olha que legal, gente. No Salmos 35, versículo 27, diz assim: cantem e alegrem-se aos que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Aleluia. Queridos, então, primeira coisa que eu quero que você entenda: o Senhor ama nos prosperar. O Senhor ama trazer novas medidas, trazer novos patamares à nossa vida espiritual. Então é muito importante que nós venhamos quebrar hoje qualquer mentira que o inimigo tenha estabelecido sobre nossa vida, que o Senhor não quer nos prosperar. Que ser próspero, nós perderemos o nosso coração, nós nos desviaremos. Muito pelo contrário. A Bíblia diz para nós que nós precisamos proteger o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, uma das principais responsabilidades nossas é entregarmos o nosso coração diariamente na presença do Pai, para que nada venha assumir esse trono que pertence exclusivamente ao Senhor. Mas é importante que você entenda nesta manhã: o Senhor ama a nossa prosperidade. Se você analisar a vida de todos os grandes patriarcas, todos eles foram prósperos. Todos eles experimentaram medidas e experimentaram patamares de prosperidade de uma forma sobrenatural. Então é importante que todos nós venhamos entender que o Senhor quer sim nos abençoar, que o Senhor quer sim estabelecer medidas poderosas sobre nós. E o que significa a prosperidade? Tendo agora alguns entendimentos aqui. A ausência de necessidade. Contentamento, ter bom êxito, vem do ciliar, ok? Então, ou seja, a ausência de necessidade. Prosperidade, gente, ela é simplesmente você não estar passando necessidade, passando apertos ou passando arroxos, mas aonde o Senhor estabelece sobre nossas vidas coisas poderosas e patamares poderosos, ok? Primeiro de tudo, a questão da nossa prosperidade, que nós venhamos sair das dívidas.
Ou seja, se todos nós estamos aqui em débito, estamos aqui com alguma dificuldade, alguma restrição, mas que nós venhamos sair desse patamar, que nós venhamos limpar os nomes e experimentar coisas poderosas, coisas novas no Pai. Segundo, gente, terceiro, quando nós estamos falando de prosperidade, nós estamos falando da ausência de pobreza, tá? O que que é a pobreza? A pobreza, ela é uma palavra que ela tem o significado de despir, ou seja, alguma coisa que foi tirado, certo? E nós vemos, por exemplo, Adão e Eva, que eles foram despidos da sua glória. Então, quando eles estavam no jardim do Éden, aconteceu um fenômeno lá. Quando eles pecam contra o Senhor, toda a glória que estava derramada sobre eles, certo, foi perdida. Alguns teólogos dizem que eles brilhavam, que eles emitiam luz, que eles não eram corpos somente como o nosso corpo de carne agora, mas que eles eram seres totalmente diferentes do que nós somos agora. E quando eles pecaram, eles foram despidos dessa glória. Então, ou seja, a pobreza nada mais é do que, vamos dizer assim, a ausência da glória de Deus em muitas de nossas vidas. Então, muitos que estão assistindo aqui agora, a pobreza, ela pode significar a ausência da glória, certo? Porque esse é um dos significados da palavra pobreza. Então, ou seja, a glória de Deus, ela vem para o quê? Para suprir as nossas necessidades. Entende? E nós somos supridos pela glória do Cordeiro. Então, ou seja, nesse contexto, nós estamos entrando em um processo aqui de conserto de altares. Por quê? Deus ele não divide a glória dele com ninguém, mas ele vai dividir e vai repartir a sua glória com todos aqueles que santificarem as suas vidas. Então, ou seja, nós vamos emitir a luz do Senhor, a glória do Senhor. E aonde a glória de Deus se manifesta, há uma transformação poderosa de ambientes e realidades. Então nós vemos, por exemplo, em Ezequiel, quando Ezequiel ele é perguntado pelo Senhor após ele ter a visão do vale dos ossos secos, Ezequiel, o que que você está vendo? Ele diz assim, eu vejo muitos ossos secos. E Deus pergunta, e pode reviver esses ossos? Ele diz, você o sabe, então profetiza. Quando ele profetiza, houve um rebuliço, cada osso volta para o seu osso. Então, ou seja, um fêmur que estava espalhado, uma tíbia, uma bacia, omoplatas, tudo que estava espalhado naquele ambiente volta ao seu esqueleto original. Por quê? Porque a glória de Deus foi manifesta. Então, quando a glória de Deus ela é manifesta em nossas vidas, as coisas retornam aos seus devidos lugares, inclusive as finanças. Então, ou seja, nós estamos em um processo de limpeza, de santificação e purificação, de forma que a glória venha brilhar em nossas vidas de uma forma abundante. Amém? Então, ou seja, gente, a palavra shalom, tá? A palavra shalom significa paz. Ela é uma palavra do hebraico que significa paz, mas ela vai muito além de paz. Ela significa nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Então eu proclamo o shalom do Senhor sobre suas vidas hoje, de forma que todas as áreas que possam estar em deficiência, inclusive a vida financeira, que esse shalom do Senhor alcance você e leve você a um novo nível de plenitude. É uma palavra liberada aqui em nome de Jesus. E para nós entendermos, gente, a questão da importância do dinheiro, o dinheiro ele é falado mais de 2.350 vezes ao longo da Bíblia. Então você encontra muitas referências referente ao dinheiro. E se Deus deixou isso declarado, ok? Se Deus deixou isso escrito, é porque ele dá uma devida importância a este tema. Ok? De forma que os seus filhos venham entender e venham compreender que o Senhor também se importa e ele se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Jesus ele falou 22 parábolas. De todas as suas parábolas que ele fala nos evangelhos, 22 parábolas envolviam questões financeiras. Então é muito importante que você compreenda que ele não faria uma associação financeira, ok? Nós não estamos aqui trabalhando teologia da prosperidade, tá, meus queridos? Mas também não somos franciscanos para trabalhar muitas vezes questões onde nós estejamos que nos abster dos recursos. Não, nós estamos buscando uma vertente equilibrada. Uma vertente onde o Senhor está liberando as suas porções sobre nossas vidas. E é em busca dessas porções que nós queremos, aquilo que o Senhor já tem planejado para nós. Amém?
E Jesus, ele tinha patrocinadoras no seu ministério. Em Lucas 8, capítulo 1, Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 3, você vai perceber que Jesus, ele tinha algumas mulheres que patrocinavam o seu ministério. Então, olha que interessante, gente. O ministério de Jesus, ele simplesmente não aconteceu a esmo. Era extremamente organizado, principalmente no quesito finanças. Você vê Jesus tendo patrocinadoras, pessoas que impulsionavam seu ministério e tinha um tesoureiro, que no caso era Judas. Então, ou seja, Jesus tinha todo um cronograma financeiro estabelecido, certo, para o desenvolver do seu ministério. E por que que Jesus escolhe Judas? Porque no quesito competência financeira, Judas era o mais habilitado naquele período. Então, ou seja, mesmo ele sendo ladrão, nós não vamos entrar no termo do porquê que Cristo escolhe Judas para trabalhar exatamente a questão financeira, sabendo que ele seria um ladrão, mas é que no contexto competência técnica, administração, gestão, Judas era o melhor de todos os discípulos. Ele era o mais habilitado nesse contexto para estar cuidando de dinheiro. Ele tinha todos os mecanismos para fazer o controle. Então, ou seja, por isso que recai na mão de Judas. Perfeito? E nós temos uma frase aqui muito importante de Brian Clutt que diz assim: o homem mais pobre do mundo é aquele que não tem nada além do dinheiro. Tem pessoas, gente, que são tão pobres que só têm dinheiro. Se você tira o dinheiro dessa pessoa, praticamente ela não tem mais nada. Ela não tem caráter, ela não tem princípios, ela é despida da glória de Deus. Então, ou seja, a nossa busca pelo recurso, certo? Que são as porções que o Senhor irá liberar sobre nossas vidas, ela não pode ser uma busca desenfreada. Primeiro, gente, nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor, de forma que nós estejamos protegidos de qualquer assédio do inimigo, principalmente, gente, de um espírito de mamon. Qual o propósito da riqueza? Amém? Qual o propósito da riqueza? Então, nós vemos, gente, em Eclesiastes, que diz assim: e por tudo o dinheiro responde, certo? E a principal finalidade de nós estarmos buscando riquezas, nós estamos buscando a prosperidade, é por quê? Para financiar o nosso propósito. Então, ou seja, olha só, em Tiago 4, capítulo 1 ao 3, versículo 1 ao 3, nós temos um entendimento muito importante do porquê que tem pessoas que se transpassam com transtornos, que se transpassam com dores, com angústias. Eu já conheci pessoas, por exemplo, meus queridos, que na busca desenfreada por riquezas, fazendo cursos da multiplicação, dos códigos milionários, dos códigos do dinheiro, muitos entraram em processos depressivos agudos porque estavam buscando riquezas com a força do seu próprio braço. Estavam buscando riquezas por muitos outros meios. E nesse contexto, as pessoas que colocaram a esperança nisso desenvolveram transtornos psicológicos e emocionais. Então, ou seja, o Senhor quer nos abençoar, mas principalmente que nós não venhamos perder o coração nesse processo, porque o que Deus acrescenta, o que Deus traz, ele não acrescenta dores. Então, ou seja, tudo que nós buscamos longe do Senhor, normalmente isso vai trazer transtorno para as nossas vidas, mas aquilo que vem do céu, aquilo que o Senhor nos entrega, não acrescenta dores. É em busca disso que nós estamos aqui. Aquilo que vem da mão de Deus para nós, com o nosso conserto, nosso coração, a entrega do nosso coração na presença de Deus, de forma que nós sejamos capazes de sustentar toda a riqueza que o Senhor possa nos entregar. Nós precisamos de unção, gente, para conseguir sustentar as riquezas. Há pessoas que não têm condições, gente, de receber cargas de riqueza nesse momento, porque ela pode se perder, ela vai acabar se afastando do Senhor. E Deus não entregará nada se ele entender que esta entrega vai afastar os seus filhos dele. Então, por isso que há pessoas que ainda enfrentam lutas, enfrentam provas, porque o coração dela ainda não está 100% entregue na presença do Pai. Então, hoje é um dia que nós precisamos nos desarmar, nós precisamos nos colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu entrego o meu coração a Ti, eu renuncio à cobiça, renuncio à avareza, renuncio à ganância, e eu quero o que o Senhor tem para mim, porque eu não quero me perder do Senhor, não quero perder a Sua perspectiva.
Então, isso é uma característica muito importante para todos nós. E nós vemos Tiago dizendo o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aqui está uma grande sacada, gente, porque que muitos filhos de Deus não prosperam, porque eles querem recursos, eles querem romper, querem prosperar, mas o que ocorre? O coração deles está focado em si mesmos. Os seus corações estão focados em si. Os seus corações estão estabelecidos somente para o eu. E quando o ego está envolvido, quando o reino não é o objetivo, infelizmente, meu querido, Deus pode acabar retendo ou segurando essa prosperidade. Porque a pessoa, se ela só está voltada para si mesma, ela está a um ponto, a um passo de se desviar. Essa é uma grande realidade, gente. Tem pessoas que Deus ainda não prosperou, porque ele sabe que se ele colocar grandes medidas nas mãos dessas pessoas, essas pessoas vão se perder. E Deus é um pai cuidadoso, gente. Então, primeiro, ele está tratando você. Ele está amadurecendo você. Ele está levando você a um processo de crescimento, para que você não deposite a sua fé nas riquezas e no dinheiro. Porque se você deposita a sua fé nas riquezas e no dinheiro, você não está tendo fé no Senhor. Você está dizendo que ele não é o seu provedor. Mesmo ele colocando riquezas e recursos nas suas mãos, a sua fé tem que ser no Senhor. A sua fé não pode ser nas riquezas ou nos recursos. Então, ou seja, tem pessoas aqui que só desfrutam da paz se o bolso estiver cheio, se a conta estiver no azul, se as contas estiverem pagas. E isso está errado, gente. A sua fé tem que estar depositada no Senhor, inclusive nos momentos de dificuldade e aperto. Principalmente quando você não tem recursos. Nesse exato momento, você tem que confiar no Senhor como seu provedor. Não é o dinheiro que vai mudar a sua realidade, é Jesus. Não é o dinheiro que vai transformar a sua realidade, é o Pai. Porque ele sempre tem um mecanismo para fazer você superar todas as dificuldades que você possa passar. Então, essa é uma característica muito importante para nós entendermos. E nós vemos alguns versículos que falam, muito importante para nós podermos elucidar referente aos propósitos da riqueza. Em Eclesiastes, você está acompanhando comigo agora, capítulo 5, versículo 10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Olha só, gente, aonde você coloca o seu amor hoje? Aonde você está colocando as suas energias? É para ganhar dinheiro ou é para servir ao Senhor? Então, ou seja, você está colocando o teu coração na perspectiva somente de ganhos, e onde Deus fica em todo este contexto? O que acontece com o Senhor nessa busca desenfreada por riquezas? Aonde que ele fica? Em que circunstâncias que ele aparece? Então, ou seja, Deus está nos trazendo uma consciência situacional que, se nós não tivermos um entendimento, certo, que o coração precisa estar entregue na presença de Deus, nós vamos nos perder na curva. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Qual é o problema aqui? É o amor desenfreado ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Então, ou seja, tem pessoas, meus amados, que acontece aquela situação, é aquele problema. Se ela receber uma carga de prosperidade muito grande, ela se desvia. E aqui, Timóteo já estava informando e avisando a igreja dessa possibilidade. E o problema dos recursos é o amor ao dinheiro. Parece óbvio, mas é importante nós tramitarmos e falarmos sobre isso. Porque a busca desenfreada, essa ganância, esse frenesi, é aonde tem levado pessoas a se desviarem, tem levado pessoas a se perderem, e a perderem a perspectiva do Senhor.
Então, ou seja, como nós comentamos anteriormente, a corrida pelo dinheiro gera desgastes psicológicos, emocionais e espirituais. Por que isso, gente? Porque a Bíblia diz que nós precisamos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, primeiro, garanta que o seu coração está entregue na presença de Deus, que realmente quem governa a sua vida é o Espírito Santo, para que você entenda e compreenda que o que virá a partir deste momento são acréscimos das porções que o Senhor tem para você. Aonde você vai trabalhar, você vai dar o seu melhor. Quem é empresário aqui, Deus vai abrir portas para você, vai abrir oportunidades, vai abrir conexões extraordinárias, vai abrir oportunidades de negócio, que ele vai facilitar a chegada dessas situações até você. Se você trabalha, você ainda é CLTista, certo? Deus vai permitir que você seja promovido em breve, ele vai te colocar em novos patamares, porque você é a cabeça e não cauda. Mas é importante que você entenda, a honra ao Senhor é a base de tudo. A segurança para que você seja próspero e não venha se perder da presença do Senhor é que você realmente entregue seu coração para Ele e deposite a sua fé nele. Em Provérbios, capítulo 30, do versículo 8 ao 9, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue. E venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha roubar. Entende? Então, nós vamos entender o quê? Aqui, Salomão está trazendo um entendimento do nosso equilíbrio, aonde sim, nós trabalhamos, nós somos trabalhadores, nós estamos buscando novas perspectivas no Senhor, mas nós estamos crendo que as porções são acrescentadas pelo céu. Há uma oração que eu faço para mim mesmo, Senhor, que a porção diária, para mim e para minha família, que a minha porção, que o Senhor já estabeleceu antes da fundação do mundo, que a minha porção mensal e anual venha na medida, nem uma gota a menos, mas eu creio na medida sacudida, recalcada e transbordante, porque o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que eu peço ou penso, segundo o poder que em mim opera. Então, esta é a minha oração. E eu creio também na aceleração de processos, porque os fiéis, eles experimentam uma aceleração ao longo da sua vida. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz assim: Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Primeira coisa, se nós queremos prosperar no Senhor, como está a sua aliança com Deus hoje? Porque a palavra herança, ela significa minha porção. A palavra herança do hebraico significa minha porção. Então, ou seja, há uma porção determinada que venha nos dar todos os subsídios e todas as formas para que nós possamos cumprir com o nosso propósito na terra, para que nós possamos obedecer ao Senhor, servi-lo e cumprir o nosso propósito, porque o nosso propósito vai exigir investimento financeiro, tanto em você, certo? Na sua capacitação, no seu preparo, mas principalmente para o seu impulsionamento ministerial. Você precisa de recursos. O Senhor já tem isso disponibilizado. O problema é, antes te lembrará do Senhor teu Deus. Porque essa palavra aqui, força, você vai encontrar em algumas traduções referente a que ele te dá poder para adquirir riqueza. Então, ou seja, nós percebemos que há uma unção, há uma habilitação que Deus libera para que você possa acessar novos patamares e novas circunstâncias. O que a igreja perde a referência é que ela perdeu a perspectiva de receber algo do Senhor. Então nós estamos aqui falando hoje que o Senhor vai te dar poder para adquirir riqueza. Esse poder vem do alto, é uma unção, é uma capacitação, de forma que o que vem à tua mão e as suas capacidades sejam multiplicadas e potencializadas. Então, é importante que você se lembre que o Senhor vai estabelecer isso para você. O Senhor vai te habilitar a adquirir riquezas. Quando você se perceber acessando ambientes, acessando patamares, tendo conexões extraordinárias, sabe o que vai acontecer?
você vai lembrar que foi o Senhor que fez isso. Você vai lembrar que uma unção te impulsionou. Você vai lembrar que não foi a força do teu braço, que não é somente o teu network, não é somente os seguidores do Instagram, mas é o Senhor que está te colocando num novo cenário. Porque esta unção, ela te habilita a você entrar em novos cenários, você ter conexões extraordinárias e conexões de ouro. Então você está fadado nos próximos dias a ter conexões poderosas, principalmente na questão de negócios. Alguém que está procurando você exatamente agora, mas o Espírito de Deus vai encaminhar essa pessoa diretamente até você. Você não precisa se preocupar mais com concorrência. A partir de hoje você vai dar o seu melhor, você vai ser excelente naquilo que você faz, você vai ser fiel ao Senhor e os clientes que são seus, ninguém vai tomar. Então, ou seja, hoje nós estamos quebrando, tirando esse fardo de preocupação, porque empresários e filhos de Deus que estão aqui, vocês irão prosperar porque o braço do Senhor os irá impulsionar. Então, esta é uma perspectiva que nós queremos entender, que vocês precisam entender. E não é jargão e não é bravata, gente. Não é jargão, não é jargão evangélico. É nós termos fé e confiança no braço do Senhor, gente. Para que você possa descansar, você possa sair dessa perspectiva de tormento. Porque Mamon, ele fica atormentando você, essas forças contrárias ficam nos atormentando, entende que nós somos como se fôssemos pessoas comuns, nós não somos, gente. Nós vamos ser excelentes, vamos fazer o nosso melhor, vamos nos esforçar para sermos os melhores em que fazemos, mas é importante que você entenda que o Senhor vai trazer essas pessoas até você. E sabe como que eu posso falar isso? Nesse exato momento vocês estão aqui comigo. Eu confiei no Senhor que Deus traria pessoas chaves para caminhar comigo nesse dia dessa Masterclass. E nós estamos aqui com mais de 35 pessoas agora. Então vale a pena você ter fé, filho. Vale a pena você confiar no Senhor. O que fez você de vários estados do país estar assistindo aqui agora e participando dessa Masterclass? Deus encontrou pessoas no meio do caminho de última hora, perto da meia-noite, mas você já estava buscando o seu acesso para caminhar aqui com a gente. Sabe o que significa isso? Isso é fé. Teve um trabalho? Teve. Estou tentando dar o meu melhor aqui, me esforçando para te abençoar? Sim. Mas eu creio que a porção desse dia era todos nós estarmos aqui reunidos juntos. E talvez você que está nos assistindo agora, que você adquiriu esse material, ou seja, você continua sendo a resposta de fé. E eu creio que Deus vai te abençoar muito também. Então, ou seja, querido, nós estamos trazendo novas perspectivas para que nós venhamos destravar nossas esferas financeiras, confiando e crendo no Senhor. Amém? Vamos lá. É importante que nós venhamos entender que as nossas medidas, elas são acrescidas e são acrescentadas pelo Senhor de acordo com as suas perspectivas. Se nós temos fé, estamos buscando o reino de Deus, estamos trabalhando, nos esforçando, criando um trabalho excelente, sendo bons técnicos, mas também sendo bons filhos. Isso é muito importante. Então, a unção do Senhor, esse poder, essa capacidade que te impulsiona a adquirir riquezas, vai te levar a novos patamares de conquista. E você será impulsionado pelo Senhor, gente. Nada melhor do que você ter o vento do Espírito soprando nas velas do seu navio. Nada melhor do que você ter os ventos do Senhor impulsionando você a novos patamares, a novos níveis de conquista. É esta minha fé. Eu creio que o Senhor vai me impulsionar e eu creio que Ele vai impulsionar você também. E é por isso que você está aqui, para receber uma palavra e tomar posse dela em fé. Porque o que nós estamos estabelecendo aqui é uma instrução, sim, mas é uma instrução que vem destravar a sua fé, para que você possa exercer a sua fé sem medida e sem ressalvas, e você possa desfrutar do melhor do Senhor, em nome de Jesus. 4 pilares da administração financeira doméstica. Ou seja, é muito importante que todos nós que estejamos aqui, nós precisamos organizar a nossa casa. Entende? Nós vemos que o profeta ele fala para o rei, põe a tua casa em ordem.
coloca a ordem na sua casa, organiza o seu ambiente, e isto precisa começar por você e vai alcançar a sua família. Muitas vezes, talvez depois dessa masterclass, você vai precisar fazer uma reunião familiar. Você vai precisar reunir sua esposa, seu esposo, seus filhos, todos aqueles que estão envolvidos no seu ambiente doméstico. E vocês vão precisar fazer contas. Vocês vão precisar fazer cálculos. Vocês vão precisar analisar as suas finanças, ok? 4 pilares: domínio financeiro, proporção de gastos, objetivos definidos, disciplina e revisão de hábitos. 4 pilares importantíssimos que você precisa ter na sua vida doméstica, você precisa ter na sua vida financeira. Vamos começar aqui com domínio financeiro e planilha de gastos pessoais. Isto é muito importante, queridos. Sabe como que você vai fechar uma porta para que espíritos de miséria não venham roubar você? Não venham fazer nenhuma sangria para sugar o seu sangue, para sugar as suas finanças? Você precisa ter controle, você precisa ter uma planilha, você precisa ter uma pasta onde mensalmente você guarda seus boletos, onde mensalmente você analisa suas contas, e isso está em mãos, está acessível, e você rotineiramente está observando e conversando em família, estabelecendo acordos familiares para a economia doméstica. Porque você tem que saber hoje quais são seus gastos fixos. Talvez você pague aluguel, você está pagando, de repente, a hipoteca da sua casa, você tem uma prestação de um carro, que é gasto fixo, você tem agora, talvez, água, luz, telefone, internet, que são gastos fixos. Ou seja, é importante que você tenha todos os seus gastos fixos mapeados, aquelas contas que você não pode deixar de pagar. E quais são os seus gastos variáveis? Ou seja, é tudo aquilo que você gasta rotineiramente que talvez não era previsto aquele gasto. Não que ele não fosse necessário ou importante, mas ele foge daquilo da tua manutenção do teu ambiente familiar, ok? Então você precisa ter gastos fixos e gastos variáveis anotados em uma planilha ou num caderninho. Então, ou seja, eu lembro, por exemplo, da minha mãe, que todos os cálculos que ela fazia, ela tinha um caderno para calcular. E ela escrevia todos os boletos, todos os débitos, tudo aquilo que ela gasta ao longo do mês, e era feito um controle do orçamento doméstico. Então é muito importante, gente, que sem o controle do orçamento doméstico, você vai ser roubado por mamon. Você vai ser objeto e alvo de espíritos de miséria, que se eles não podem roubar você por causa da tua fidelidade ao Senhor, mas eles vão tentar te ensinar a gastar. E aí o que que ocorre? Você não está sofrendo um ataque direto, mas você vai se permitir ser influenciado. Por quê? Porque eles vão te apresentar ideias melhores. Nossa, mas o diabo vai me dar ideias melhores? Sim, você não estava sem ideia nenhuma. Então qualquer caminho serve. É aquele momento que você sai da tua casa, você passa pela frente de uma loja, você compra uma roupa que não precisava, compra um sapato que não precisava, compra penduricalho em várias lojas que não precisava. Você não precisava, mas você passou pela frente daquela loja. E porque você não tinha um objetivo de vida, aquele momento se tornou um novo objetivo. O inimigo sugestiona na tua mente, você aceita, vai, compra e gasta. E, ou seja, ao invés de a riqueza estar vindo para você, ela está saindo de você. Então, ou seja, como Deus promove a transferência de riqueza para os filhos de Deus, se nós não nos atermos, o inimigo também faz a transferência de riquezas de nós para o mundo. Então, ou seja, abra o teu olho e presta muita atenção, porque se você não tem controle doméstico, Mamon pode estar indiretamente governando as suas finanças, ensinando você a gastar, ou incentivando você em gastos desnecessários, em gastos onde você está com o seu saquitel furado. Então é muito importante que você compreenda que se você não organizar as suas finanças a nível familiar, quando você sair da porta para fora, você vai gastar em bobagem. Você vai gastar naquilo que não era necessário. Você já não entrou em mercados muitas vezes e você tinha com a ideia, eu vou sair para comprar pão. E aí você vai no mercado, você volta com presunto, queijo, material da limpeza,
volta com café, volta com bolo, volta com um montão de coisa. Quando você vai passar no caixa, você olha para aquilo, mas como que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo agora? Eu só vim comprar pão, como é que eu saio com metade do carrinho cheio? Você não percebe, gente, mas o mundo espiritual, os demônios trabalham com incentivo, com estímulos, com frequências, e eles ficam estimulando você com setas, te dando ideias, e você acata essas ideias, e quando você vai, por exemplo, passar numa gôndola de mercado, você toma aquele susto, mas por que eu comprei tanta coisa assim? Você nunca passou por isso além de mim? Entende? Então, ou seja, analise os ambientes. Você tem que ter consciência situacional do que está acontecendo com seus recursos. Se você não tem controle de onde esse dinheiro está indo, meus parabéns, você é um terreno fértil para ser roubado pelo mal, mesmo sendo fiel a Deus. Porque voluntariamente você está entregando suas riquezas para aquilo que é desnecessário. E não é essa a intenção, mas é que você cresça em novas medidas, não torre essas medidas, não gaste em bobagem, não gaste naquilo que é desnecessário. Isto é uma instrução e é um entendimento para você compreender. Você já não entrou num shopping e você sentiu uma medida de excitação emocional? Há uma música de fundo proporcional e você entra numa loja, entra em outra, e quando você sai, derreteu o cartão no shopping. Por quê, gente? É importante que você compreenda que o inimigo, ele vai tentar estimular você emocionalmente. Ele vai tentar estimular você emocionalmente para que o teu sistema límbico convença o teu neocórtex, venha suprimir a tua razão de que você pode comprar, que está tudo bem. O cartão dizendo, a tua matemática financeira dizendo que não dá, mas o seu emocional forçando esta compra. Seja lógico, raciocine, não permita que emoções temporárias definam situações permanentes. Tenha muito cuidado com isso. Não permita que essas emoções que você está sendo estimulado em determinados ambientes, você está vendo uma excitação emocional, não permita que essas emoções coloquem você em decisões impensadas que venham te colocar em situações difíceis. Por isso você tem que ter um controle doméstico, para que você não seja enganado pelo inimigo. Porque se ele não pode te roubar, ele vai tentar te ensinar a gastar, ele vai te estimular e te incentivar ao gasto desnecessário. E você está transferindo riqueza para o mundo. Está transferindo as suas riquezas. Então não adianta você cobrar do Senhor, entende? Ah, Senhor, cadê as minhas porções? Deus te entrega, você torra tudo. A desorganização financeira e esse estímulo exacerbado para gastar não vem de Deus, gente. O inimigo está rodeando, você está tomando teus recursos, você está entregando voluntariamente, não faça mais isso. Seja inteligente nos seus custos, seja inteligente nos seus gastos. Coloque o Senhor como seu sócio. Não caminhe sozinho. Antes de você sair de casa, se você vai andar em ambientes de compra, peça para o Senhor blindar a sua mente e as suas emoções, para que você não tome nenhuma decisão precipitada no momento de euforia, porque você vai ser levado a situações de excitação emocional e euforia, porque a emoção, gente, é o que valida boa parte das compras. O dinheiro é emocional. Então, ou seja, se as pessoas estão emocionadas em determinados ambientes, elas vão gastar o que não tem, gente. Muito cuidado com isso, ok? É necessário ou é vaidade? Você precisa mesmo disso? Ultimamente, as suas últimas compras dessa semana e desse mês, você precisava disso? Você realmente precisava dessa nova peça de roupa? Precisava desse sapato? Precisava dessa ferramenta? Você precisava disso? Realmente precisava? Então, ou seja, quantos anos Mamon tem brincado com a sua mente? E ele tem feito você fazer a transferência inversa de riqueza. Aí você entrega para o mundo aquilo que Deus te entregue para você. Quanto tempo que Mamon tem brincado e manipulado com a sua mente, você tem permitido isso?
Mas a partir de hoje, você está fechando essa porta em nome de Jesus. A partir de hoje, você está declarando, você está retomando o controle das suas finanças. Amém? Então, ou seja, aquilo que o inimigo tinha vantagem, porque 80% dos problemas que você enfrenta hoje, eu sinto muito te dizer, mas você mesmo criou. Tem pessoas, gente, que o inimigo vem a sentar na arquibancada e vem aprender com ele. Olha só, gente, um novo jeito de se enrolar. Essa é a novidade, olha lá, ó. Aprenda com ele. Ele criou uma forma, vamos aplicar nos outros, porque ele criou um jeito de se enrolar que é só dele. Até me perdoe o sarcasmo, gente, mas é uma grande verdade. 80% dos problemas que nós enfrentamos hoje não é culpa do diabo, gente. Eu sinto muito, mas é culpa nossa. E se a gente não observa o que nós estamos fazendo ao longo do nosso dia a dia, nós estamos transferindo riqueza, sim, mas para o mundo. E detalhe, as suas riquezas, aquilo que era para você, a porção que Deus deu para você. Amém? Então, ou seja, o primeiro pilar é o domínio financeiro. Tenha controle dos seus gastos. Se você não sabe como fazer isso, tem aplicativos que você baixa no teu celular para você conseguir fazer esse controle. Basta você pesquisar no Google, aplicativo para controle doméstico. Ele vai te dar várias opções. Você vai testando até você achar o que mais se habilita com você. Se você sabe dominar o Excel no computador, num tablet, você vai no Excel e você planilha tudo. Faz o teu controle doméstico, mensal, de tudo que você gasta, certo? Custos fixos e variáveis. Entende? Se você não domina nenhum desses dois, vai para o caderno. Mas anote tudo que você está gastando. Nem que seja um chiclete comprado. Mas anote o preço desse chiclete. E tenha o registro. Amém? Vamos lá. Proporção sugerida para os gastos. O que eu recomendo para vocês não é fixo, tá? É uma recomendação, certo? Você pode aplicar da melhor maneira que você achar, o recurso é seu, o dinheiro é seu, você conhece a sua realidade, é uma sugestão, ok? Primeiro de tudo, gente, 10% eu separaria referente ao dízimo, ok? Por quê, gente? Em virtude da nossa fidelidade. Todos nós que estamos aqui, creio eu que somos cristãos, certo? Independente da igreja que você vai, da congregação que você está indo, eu creio na questão dos dízimos, certo? Então é uma recomendação que você já prepare teu orçamento doméstico para que seja um orçamento fiel ao Senhor. Eu deixei circulado em vermelho a questão das primícias, 3,33%. Eu vou explicar ao longo da nossa masterclass, que eu deixei separado alguns slides só para explicar referente a primícias, ok? Gastos fixos, 50% gastos fixos, com a prestação do carro, a prestação da casa, entende? Água, luz, telefone, alimentação. Então, ou seja, em torno de 50% dos seus recursos focado em gastos fixos. Reserva de emergência, reserve 5%. A recomendação é entre 5% a 20%, seguindo os moldes, por exemplo, de José do Egito, que ele guardava a quinta parte nos celeiros. Então, ou seja, entre 5% a 20% é a recomendação, certo? Que você faça o teu controle doméstico, que você guarde para reservas de emergência. Porque a partir do momento que você conseguiu construir uma reserva de emergência, que hoje os especialistas dizem que seria o equivalente a 6 salários do que você recebe mensalmente, você deixa guardadinho. Porque caso aconteça alguma emergência, você tem esse recurso para você conseguir se manter ou conseguir driblar as circunstâncias difíceis que ocorrem rotineiramente. 10% em educação. Ou seja, por que é importante você investir no seu preparo pessoal? Você tem que afiar o seu machado para que você consiga produzir mais em menos tempo, para que você ganhe mais em menos tempo. Ou seja, quando você consegue produzir mais em menos tempo, você estará ganhando mais com menos esforço. Então, ou seja, muitos filhos de Deus são alheios à perspectiva do estudo e do preparo pessoal. Tem cristão, gente, que não compra um livro para ler. Aí ele passa a vida inteira tendo que trabalhar para aqueles que são infiéis a Deus e ele vive reclamando, mas querido, você não lê um livro. Como que você quer aumentar e proporcionar a sua competência técnica?
para que você produza mais em menos tempo e venha ganhar mais fazendo menos esforço. Certo? Se aqueles que estão ao seu redor estão investindo pesadamente em si mesmos. Então, ou seja, queridos, se você quer prosperar, você vai ter que investir em você. Você tem que ter o orçamento do quanto você vai investir na sua vida. Família, 21%. Então você vai viajar, vai fazer aquela compra, vai comprar um tênis, uma roupa, um sapato, vai investir em você, vai investir na sua família. Então, ou seja, é uma proporção sugerida. Amém? Objetivos definidos. Olha só, o terceiro pilar da nossa administração financeira doméstica. Curto prazo em até 2 anos, ok? A nossa tabela da esquerda. Primeiro de tudo, quite suas dívidas. Você não pode avançar enquanto estiver enrolado em dívidas. Você precisa quitar e resolver essas pendências. Liga para os seus credores, faz o teu orçamento doméstico, liga para essas pessoas, faz uma negociação, mas vai quitando e resolvendo. Deus vai te dar graça para você conseguir sair disso. Tá? Mas é importante que você resolva suas dívidas, tenha foco para resolver as suas dívidas, e então você vai conseguir se reerguer. Primeiro, resolve essas dívidas. Segundo, monta uma reserva, ok? Nós sugerimos uma proporção aqui no nosso slide anterior, entende? De 5 até 20%, é uma grande possibilidade. Se você já tem isso, monta a reserva de emergência, ok? A partir desse momento, investe em você. Investe em você, ok? Se é o casal, conversa entre o casal. Imagine se uma pessoa habilitada já tem a perspectiva de estar ganhando mais, eu vou usar um exemplo. A questão de quem trabalha aqui de forma assalariada, tá? Você trabalha assalariado. Um curso técnico, uma pós-graduação ou um curso superior pode multiplicar o teu salário em 2 até 3 vezes. Você está habilitado a estar ganhando até 3 vezes mais do que está ganhando agora. Não seria importante isso para você? Só que, ou seja, você precisa estudar. Agora imagine, se o esposo tem essa possibilidade, agora imagine a esposa, ou vice-versa. Então, ou seja, você já tem uma perspectiva de crescimento exponencial em menos de 2 anos. Então, ou seja, há oportunidades que estão sendo abertas para que você possa prosperar. Mas o casal precisa evoluir junto. A família precisa evoluir junto. E tudo isso com planejamento, estabelecendo prioridades. Ok? Fazer um curso, uma pós-graduação, ou uma segunda ou terceira fonte de renda, certo? Grandes especialistas em finanças dizem que quem tem somente uma fonte de renda está a um passo da pobreza. Gente, nem que você comece vendendo bombom, mas crie algo novo. Não fique dependendo apenas dessa fonte de renda que você tem no momento. Faça algo diferente. Faça algo excepcional. Não fica só nisso. Faz um curso, faz uma pós-graduação, de forma que se você trabalhou ao longo do dia, você possa aproveitar também a tua noite, sem você prejudicar o tempo com a tua família e principalmente com Deus. Como nós temos muitos cristãos aqui, também, de repente, não prejudica o teu trabalho na obra, mas você precisa medir na balança e pesar tudo isso, e você chegar a conclusões e a situações inteligentes, mas você precisa de mais de uma fonte de renda. Então, se o casal, ambos trabalham ou eles são empresários, pense em uma terceira fonte de renda. Entende? Nunca pare de pensar em novos mecanismos para adquirir riqueza. Porque se você colocar isso na presença de Deus, em oração, você planejar, você terá ideias muito boas de como você pode empreender em coisas novas, ok? E principalmente estar ganhando dinheiro parado. Então, nesse contexto, pense em coisas novas, de forma que você esteja ganhando muito fazendo pouco, ok? Médio prazo de 2 a 5 anos. Abra uma empresa ou busque uma promoção. Ok? Para você buscar uma promoção, eu também trabalho com desenvolvimento humano, então é muito importante você entender. Uma das coisas que mais habilitam pessoas à promoção, competência técnica e investimento em liderança. Tá? Se você está, sim, investindo tecnicamente, melhorando, afiando seu machado, e você está investindo em liderança, ou seja, você vai ter uma proporção de multiplicação muito rápido no médio prazo.
Essa é uma grande sacada que eu entrego para você aqui agora. Invista na sua competência técnica e liderança. Liderança é o que vai te colocar em novos patamares, vai te dar acesso a novos ambientes. Perfeito? Pense em um curso superior. Se você está abrindo uma empresa ou coisa parecida, pense num curso superior. Talvez seja, não seja importante para você, ou talvez seja, mas pare para pensar. Ok? E por que eu falo em abrir a sua empresa? Por quanto tempo você pretende trabalhar para as outras pessoas? Se trabalhar para as outras pessoas está tudo bem para você, está tranquilo para nós também. Não se preocupa quanto a isso. Eu não quero colocar carga sobre você. Mas é importante você pensar. Há um potencial, há uma capacidade, há uma unção de gerar recursos dentro de você que o Senhor te dá esse poder. Eu recomendaria você começar a pensar em uma empresa para você abrir, se preparando em gestão, se preparando com mecanismos, se preparando com formas, certo? Porque, segundo a estatística do Sebrae, as empresas brasileiras, cerca de 25% até 30%, quebram no primeiro ano. E até o segundo ano, nos 60%. Por que isso, gente? Porque os empresários não se preparam para empreender. Então, se prepare para empreender, estude gestão, estude liderança, estude finanças empresariais, ok? Para você conseguir criar uma mentalidade para se tornar um empresário, ok? Você precisa, para ser um empresário, ter a mente empreendedora. Então, a busca e o preparo pessoal vai te habilitar a isso. Estabilidade financeira. O que seria essa estabilidade financeira? É você realmente, dentro de uma perspectiva de 2 a 5 anos, você com as suas dívidas quitadas, com a sua reserva montada, com o seu investimento em si mesmo, agora seus recursos estão crescendo. Seus recursos estão crescendo. Entende? Eu tenho uma colega minha, entende? O nome dela é Flávia Benetelli. Ela tem um curso poderosíssimo na área das finanças. É uma pessoa assim, que eu recomendo demais você estar verificando o material dela. E ela fala, principalmente aqui para quem trabalha na obra do Senhor, quem trabalha em igreja, que você serve, entende? É muito difícil você servir na obra com a sua vida financeira desorganizada. Entende? É um encargo, é muita dor emocional que você passa ou preocupações para isso. Então eu sigo muito esse conselho dela e, primeiro, vamos alinhar as nossas finanças, gente, para que nós possamos ter paz, não deixar de passar noites de sono em claro, com preocupação, com ansiedade. Não, a gente tem que ser inteligente, nós somos filhos de Deus. E nós estamos aqui para ter hoje a nossa mente expandida. Eu quero que você saia dessa Masterclass em crise hoje. Esse é o meu objetivo. Você tem que sair dessa Masterclass com um novo objetivo para a tua vida. Entende? Eu não quero que você saia dessa Masterclass você aceitando o que você aceitou até agora. Não. Você vai romper com isso a partir dessa Masterclass. Você vai assistir e você vai partir para um novo patamar para a tua vida. Você vai sair daqui buscando um novo objetivo. Esse é o que eu sonho para você. Esse é o meu desejo do meu coração para a sua vida. Ok? Carro ou casa melhor. Então você começa a pensar em aquisições. Entende? Se isso for o teu sonho, e tá tudo bem, gente. Tem especialistas que dizem que em determinado patamar financeiro, o ideal é você alugar uma casa, senão essa casa se torna um passivo. Então agora você vai começar a pensar em passivos e ativos. O que são ativos? É o dinheiro que faz dinheiro. O dinheiro está trabalhando para você. Agora ele não é mais teu senhor, agora o dinheiro é teu escravo. Esse é o objetivo que você tem que buscar. Ok? Então, ou seja, então você está em busca agora de aquisições, agora você vai partir para esferas de investimento, vai investir numa bolsa de valores, vai investir em um negócio, vai investir em alguma coisa que gere recursos e que não te tome recursos. Chega de perder dinheiro, gente. Chega de perder dinheiro. O inimigo rouba muita gente. E não, nós somos filhos de Deus inteligentes, nós vamos gerar riquezas, porque o Senhor nos dá esse poder, nós não perderemos o nosso coração e manteremos a nossa fidelidade no Senhor. Disciplina e revisão de hábitos. Então, ou seja, foco e hábito. O problema é, você sabe aonde que você vai ter uma grande dificuldade? Se você tem a facilidade de gastar, você vai mudar esse hábito agora para guardar e vai comprar somente o que é necessário. E sabe por que que você precisa de disciplina e revisão de hábitos? Porque se você tem objetivos definidos, agora você vai ter comprometimento com o objetivo traçado.
Se você está em busca de um carro novo, uma casa nova, abrir um negócio, empreender, fazer algo útil com esse dinheiro, você não vai gastar ele com bobagem. Então você tem que ter objetivos. Vou te dar uma ideia. Monta um mural dos seus sonhos na sua casa. Compra um isopor, uma placa de isopor que seja, coloca na tua casa, pega fotos de revistas, de jornais e coloca para você poder visualizar diariamente. Porque aquilo que você consegue visualizar, você consegue alcançar. É muito importante que você compreenda isso. Porque se você tem um objetivo, você sabe no que vai investir. Não é qualquer oferecimento do inimigo, ou não é qualquer iniciativa que ele tente fazer você tomar que você vai cair. Se você tem objetivo, você não gasta mais em bobagem. Essa é a grande sacada da administração financeira doméstica. Toda família está em um foco, está em um objetivo. Amém? Transforme pensamentos em atitudes. Quer dizer, transforme em tarefas. Comece a estabelecer tarefas. Ok? Comece a estabelecer tarefas para a sua vida financeira, para cada centavo que entra no seu bolso ou na sua casa. Dê um destino inteligente para esse dinheiro. Não permita que o inimigo venha tomar de você esse recurso de forma tão gratuita. Transforme em tarefas, tenha objetivos e periodicamente esteja revisando esses objetivos para ver se você está cumprindo. Para você fazer uma introspectiva em família e definir, de repente tem que traçar novos objetivos, tem que rever o objetivo, mas vocês têm que ter plano em família de busca, de conquista. Senão o dinheiro vai para algum lugar que você não imagina, ele vai sumir da tua frente. Se você não tem objetivo, o dinheiro não tem por que estar com você. Principalmente, gente, quanto que o reino vai avançar através dos recursos que vêm à sua mão. Essa é uma masterclass cristã, gente. Se nós vamos experimentar uma transferência de riquezas, nós estamos aqui se preparando para receber esses recursos, quanto que o reino de Deus vai se beneficiar disso? Quantas pessoas será que serão evangelizadas através do recurso financeiro que você vai investir? Quantos famintos terão sua fome saciada através dos recursos que você irá investir? Será que no futuro você realmente vai conquistar o coração de Deus ao ponto que você possa patrocinar o envio de missionários? Alguma ideia que eu deixo para vocês aqui? Que você tenha recursos suficientes para poder fazer isso, muitas vezes sozinho. Que bênção, gente. Eu espero que vocês cheguem nesses patamares. Mecanismos espirituais da prosperidade. Então, ou seja, nós temos 3 mecanismos espirituais da prosperidade cristã, gente, que nos mantém a nossa fidelidade, que traz uma proteção para nós. Dízimos, ofertas e primícias, ok? Gente, os dízimos, eles são termômetros da nossa fidelidade. Billy Graham, a frase que está ali embaixo, se as pessoas adquirem a atitude correta diante do dinheiro, isso ajuda a endireitar quase todas as áreas da sua vida. Entende? Se uma pessoa conseguiu converter o seu bolso, essa é uma mensagem que normalmente nas igrejas é muito difícil de falar, gente. Mas você entrou numa masterclass para você ouvir verdades, e aqui eu vou falar. Entende? Mas é para o teu bem, é para o teu avanço, para o teu crescimento. Entende? Então, ou seja, nesse contexto, se Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas do século, falou que a conversão do bolso favorece a conversão do restante de muitas áreas da vida, isso é uma grande verdade, gente. Tem pessoas que a última coisa que ele se converte é o bolso. Ele tem uma aliança tão fechada com o mamão na avareza, na cobiça, na ganância, no amor ao dinheiro, que infelizmente ele não consegue acessar a perspectiva de estar dizimando na casa do Senhor. E nós vemos, gente, que o dízimo, entende, apesar das muitas controvérsias teológicas que há por aí, ele é bíblico. E sabe por quê? Porque o dízimo ele foi praticado antes da lei. Então, ou seja, ele foi um princípio. E Abraão dizimou nas mãos de Melquisedeque, que era o sumo sacerdote de Salém. Alguns estudos que eu fiz aqui, nos meus bastidores, sugerem, tá, que Salém fosse Jerusalém.
Então, ou seja, Melquisedeque era sumo sacerdote do Altíssimo em Jerusalém. E quando ele vem até Abraão, entende? Ele não vai até Abraão, eu creio, gente, a esmo. Ele não encontrou Abraão no susto. Mas eu acredito que Melquisedeque recebeu ordem para encontrar Abraão. Ao ponto que quando Abraão encontra Melquisedeque, ele lhe dá o dízimo de tudo. E Melquisedeque o abençoa. Então, ou seja, Jacó em Betel faz a mesma coisa. Quando ele tem um encontro com o Senhor, a primeira atitude que Jacó tem, a partir de hoje eu vou ser dizimista. Olha que interessante. Não tinha nenhuma lei escrita dizendo que Jacó deveria fazer aquilo. Mas eu entendo que eles dizimaram por revelação. Foi um ato espontâneo que depois virou lei. Então, ou seja, é um contexto que nós entendemos o princípio, gente. E é compreensível que, se você analisar todas as civilizações antigas, quanto mais próximo essas civilizações antigas estavam da criação, todas essas civilizações, em sua cultura, possuíam princípios bíblicos, em alguma outra vertente ou esfera. Então, ou seja, quanto mais antiga era a civilização, ou seja, de trás para frente, de frente para trás, voltando à esfera da criação, você percebe que em todas as culturas havia princípios bíblicos, entendeu? Principalmente do dízimo. Alguns registros históricos que eu encontrei que os babilônicos, por exemplo, dizimavam até mesmo na questão de impostos ao rei. Então, ou seja, várias nações tinham a prática do dízimo, certo? Então, ou seja, nós entendemos que estes patriarcas, eles experimentaram a perspectiva do dízimo antes da lei escrita, ou seja, era um princípio que fundamentou a lei, certo? Nós vemos que Abraão, ele era o pai da fé, e tudo o que ele fez naquele processo ali foi por revelação do Senhor. Ele recebeu instrução do Senhor porque Deus o visitava periodicamente. Então, Abraão era um homem que carregava a revelação de Deus dentro de si. A origem da palavra vem do hebraico azar, que significa a 10ª parte. E a raiz original é acumular, crescer ou ficar rico. Olha que interessante isso, gente. Então, o dízimo, ele tem uma conexão com o destravar financeiro. Porque a raiz da palavra dízimo está conectada à questão de riquezas. Nós vemos no hebraico maser, que significa 10ª parte. Você vai encontrar essa palavra em Gênesis capítulo 14, versículo 20. E do grego decatô, dar uma 10ª parte. Então, ou seja, em Mateus 22, 21, Jesus estava dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ou seja, nós temos aqui empresários cristãos que é importante que você pague seus impostos. Ah, mas eles são injustos. Mas não seja um sonegador. Pague seus impostos direitinho, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu tenho certeza que você vai prosperar. Amém, gente? Vamos prosseguir? Dízimo, gente, é uma expressão de fé. Algumas promessas aos dizimistas. Em Deuteronômio 28, 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Eita! Então, ou seja, gente, tudo que você colocar a mão vai dar certo, vai começar a prosperar. E eu ensino isso com propriedade, que eu pratico isso desde o tempo da minha conversão, desde o início da minha conversão. Entende? Eu consegui crescer e graduar de forma exponencial. E há uma outra questão em Malaquias 3:10. Trazeis os dízimos da casa do tesouro, ok? Para que haja mantimento na minha casa. E olha a promessa. E fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Quer dizer o quê? Vai faltar celeiro para muita gente aqui, meus queridos. Quando você assume a tua fidelidade com o Senhor, a bênção é para extrapolar o celeiro. Só que nós precisamos exercer isso com fé e com entendimento. Olha só, a frase de Charles Serruri: a graça não torna a contribuição algo excepcional.
Então, ou seja, gente, há promessas referente ao dízimo, nós precisamos aproveitar isso. Quais são as consequências da infidelidade? Aqui em Malaquias 3:8-9, em que nós te roubamos? O Senhor está protestando contra a nação de Israel. Vocês estão me roubando. Entende? E aí nós vemos aqui, por exemplo, em Ageu, capítulo 1, do 9 ao 11, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não se fartam, bebeis e não vos saciais. Aqui nós estamos falando de uma perspectiva de escassez. Sempre está faltando. Sempre está, alguma coisa parece que não está completa. Entende? Nós vemos aqui nas partes grifadas, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um corre atrás da sua própria casa. Enquanto nós desassistimos a casa do Senhor, certo? Infelizmente, nós acabamos colhendo consequências, certo? Então, ou seja, aqui nós vemos também no versículo 10, a terra detém os seus frutos. Olha que importante isso, gente. A terra detém os seus frutos, então há determinadas colheitas que infelizmente não acontecem para nós, por causa da nossa infidelidade. Ofertas. Vem do hebraico korban, certo? Tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Então, ou seja, a oferta, ela fala da disposição do coração, da gratidão do coração. O que significa alçada? Vem da palavra terumã, pesada, elevada, alta, produtiva, dada com um profundo desejo da alma para alcançar determinado objetivo ou em gratidão por bênçãos alcançadas. Então, ou seja, sim, nós semeamos por objetivos e nós semeamos agradecendo a Deus por aquilo que nós já recebemos. Ao ponto que Abraão, quando ele chega, certo, na terra de Canaã, e o Senhor fala com ele, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer um altar e oferecer um sacrifício. Ou seja, ele chancelou, gente, a palavra que ele recebeu do Senhor. Ele recebe uma palavra aonde Deus estava confirmando a promessa, ele pega uma oferta e ele semeia. Ele faz um sacrifício. Isso é muito importante, essa perspectiva que nós temos. Quando você está ouvindo uma palavra de Deus e aquilo mexeu com você, aquilo tocou em você, qual foi o exemplo que Abraão nos deu? Ele montou um altar e estabeleceu um sacrifício. Ele ouviu o Senhor de forma espontânea. Ele monta um altar e estabelece um sacrifício. Abraão compreendia o poder dos altares de uma forma sobrenatural. Abraão entendia o poder desses altares. E aí nós vemos, gente, que 2 Coríntios 9:7, cada um contribua conforme propôs o seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Tem pessoas que não colhem, gente, porque ele está dando com o coração pesaroso. Não, gente, você tem que dar com alegria, com prazer. E nós vamos entender agora a sequência disso. Vem da tristeza lupe. Vem da tristeza, da palavra lupe, que significa dar considerando uma perda, sinal de que não fez um ato nobre. Então, ou seja, quando você está semeando, fazendo uma oferta com tristeza, no seu interior é como se você estivesse dizendo: este não é um ato nobre. Aí pessoas não colhem, entende? Porque ele está semeando com a perspectiva errada. Necessidade, anaque, compulsão, calamidade, forçado. Olha que interessante, gente. Então, nesse contexto aqui, não por tristeza ou por necessidade. Olha só, gente, é uma tentativa de barganha com Deus. Nós queremos comprar Deus, e não é essa a intenção. Então quer dizer o que? O desespero está tentando com que eu faça acordos com o Senhor. Deus não trabalha dessa forma. Alegria, animado, satisfeito ou prazeroso. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, toda semente que você planta no altar ou na vida de pessoas, permita que essa semente morra e ela gere o fruto para você. São princípios espirituais que passam despercebidos aos nossos olhos, mas nós não prestamos atenção. Aí nós vemos, gente, agora a questão da primícia. A primícia eu gostaria que você desse uma atenção especial, porque, primeiro de tudo,
O ato da primícia vai além de ser o primeiro. Ela está conectado com a perspectiva de todos aqueles que andam segundo o calendário bíblico, que caminham e tramitam conforme o entendimento do calendário bíblico. Perfeito? Em Provérbios, capítulo 3, do versículo 9 ao 10, está escrito assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Por que que a primeira parte é importante? O ato do primeiro é sobre santificar o restante e resgatar. Então, quando nós estamos primiciando, certo? Colocando o Senhor como primeiro em nossas vidas, nessa questão dos recursos, é importante que nós venhamos entender. Há um resgate, uma santificação do restante. Então, ou seja, nós entendemos, gente, que o ato de primiciar é santificar e resgatar. Primeiro, proton, primeiro em tempo e lugar, preferencial. Então, esse é o significado das primícias. Ele está em primeiro lugar e ele tem preferência. Então, nós estamos falando referente ao Senhor nesse contexto. Que o primeiro do que vem às nossas mãos vai para o Senhor. As primícias santificam tudo o que será feito com o restante. Olha que interessante a perspectiva de Paulo no Novo Testamento. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, ou seja, Paulo está aqui nos afirmando que a prática das primícias era natural no Novo Testamento, no tempo da graça. Então, ou seja, os filhos de Deus aqui primiciavam. E Paulo era o apóstolo dos gentios. Então, ou seja, o que nós começamos a entender aqui nesse contexto? Que Paulo está nos dando uma sacada, trazendo um contexto espiritual, fazendo aqui uma alegoria, trazendo uma compreensão, ok? Que ele captou isso do Antigo Testamento. Mas ele está usando esse princípio do Antigo Testamento para fundamentar o seu pensamento agora no Novo. Olha que importante isso, gente. Então, ou seja, tudo que vier à sua mão, quando você é dizimista, quando você é primiciador, o restante é santificado e é potencializado. Olha só, em Deuteronômio 26, do capítulo 2 ao 3. Então tomarás todas as primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais nos dar. Então, ou seja, quando ele fala aqui da questão da primícia, ele está chancelando, ele está afirmando que eles estão experimentando a herança que o Senhor tinha para eles. Então você percebe a conexão muito forte que tem entre primícia e herança. O que é a herança? São as porções que o Senhor tem para nós. Quando nós falamos de primícias, nós estamos destravando porções sobre medida, sobre nossas vidas e famílias. E olha só, ele era trazido em mãos do sacerdote, era trazido até o templo. E qual é o valor sugerido das primícias? É o equivalente a um dia de trabalho. Então, ou seja, nós percebemos a perspectiva do cesto, quer dizer o quê? Para encher um cesto de frutas, para encher um cesto do trabalho, normalmente em um dia de trabalho. Então, alguns estudos de muitos pastores que estão redescobrindo o poder das primícias nesse novo tempo, é importante entender que normalmente é entregue nas mãos do sacerdote o equivalente ao salário dividido por 30. Então, uma parte é entregue em mãos do sacerdote. Em Números 29, versículo 6, diz assim: além do holocausto do mês, e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos com suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimado ao Senhor. Além do holocausto do mês. O que ele está dizendo com essa questão do holocausto do mês? É importante que a gente venha conectar as primícias ao Rosh Kodesh. O que é o Rosh Kodesh? É o primeiro dia dos meses bíblicos. Então, ou seja, nós temos o Rosh Hashanah, que é o ano novo bíblico, que é o primeiro dia do ano novo bíblico. Rosh é cabeça, quer dizer o quê? É o primeiro
certo? E Kodesh aqui significa o que? Mês. Então, nesse contexto, Rosh Kodesh é o primeiro do mês, é o cabeça do mês, é o dia primeiro, o dia cabeça do mês. E o que que acontece, gente? A igreja, ela desconhece, em boa parte, a importância do Rosh Kodesh. Só que o que que ocorre? Era uma festa, era conhecido como a festa da lua nova. Olha que interessante, gente. E o que que a Bíblia nos fala sobre a festa da lua nova? Semelhantemente, no dia da vossa alegria e das vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, olha só, nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o Senhor, seu Deus, e eu sou o Senhor vosso Deus. É muito importante nós compreendermos, gente, que a primícia, ela traz uma perspectiva para quem caminha no calendário bíblico, certo? Muitas pessoas caminham no calendário gregoriano, ele é um calendário civil, certo? Boa parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, vai ser investido nesse tempo. Só que quando nós falamos das primícias, nós estamos falando de uma perspectiva que Israel vivia e que a igreja perdeu ao longo do tempo. Como que funcionava isso? O calendário bíblico, ele é lunisolar. Como assim lunisolar? Se nós voltarmos, certo, para Gênesis capítulo 1, versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, ou seja, o sol, a lua e as estrelas, elas ficaram por sinais e para determinar tempos e estações. Então, ou seja, nesse contexto, o calendário bíblico, ele é lunisolar. Por quê? Começando os meses no nascimento da lua nova. Então, o calendário bíblico, ele é marcado o início de mês a mês pelo nascimento da lua nova. E como que era feito isso? Então, ou seja, na festa da lua nova, na véspera do nascimento da lua nova, Israel se reunia no templo ou no tabernáculo, e quando dois ou mais sacerdotes olhavam para o céu e percebiam o primeiro momento, o primeiro vestígio do nascimento da lua nova, era tocadas trombetas, era feita uma festa de júbilo muito grande ao Senhor, certo? E nesse momento, os profetas liberavam palavras proféticas sobre o povo e os sacerdotes abençoavam o povo. E aqui também eram entregues as primícias. Então, ou seja, havia uma ativação de bênçãos mensais baseado na perspectiva desse calendário bíblico. Então, as primícias, elas vêm com um fator de ativação das bênçãos que o Senhor já está predisposto a liberar naquele mês. Esse é um entendimento que a igreja, num contexto geral, perdeu, porque a referência ela foi quebrada quando Constantino colocou o cristianismo como religião oficial de Roma. Então, Constantino criou um ódio, um antissemitismo contra os judeus. Então, ou seja, toda a aversão que boa parte hoje da igreja tem, muitas vezes aos judeus, nasceu da doutrina de Constantino em 325 depois de Cristo. Então, ou seja, a igreja antes de 325 depois de Cristo, ela comemorava as festas bíblicas, ela se movimentava por esse calendário e era uma igreja que detinha um poder tão violento da presença do Pai que, para você ter um exemplo, em 4 anos, metade de Jerusalém já estava convertida. E a igreja está retornando para essa perspectiva de poder lentamente, que é um movimento baseado no calendário bíblico. E nós começamos a perceber, gente, que era um tempo em que o povo ia para buscar a presença de Deus, certo? E a perspectiva profética para aquele mês. Os profetas atuavam muito nesses períodos. Olha só, gente, como era tão cultural, que o que ocorre nesse contexto aqui, em 2 Reis, aqui embaixo para a gente ler o nosso versículo. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas,
para que eu corra ao homem de Deus. Olha que legal, ela estava indo em direção ao profeta. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Quer dizer o quê? Havia um costume no povo de Deus, nesse período aqui, a estar buscando os profetas em dois momentos específicos, na festa da lua nova e nos sábados. Só que a igreja perdeu essa referência. A igreja, quando ela quebra, que ela rompe, principalmente com esses princípios bíblicos, entende que os judeus entregaram a nós, eles perderam essa perspectiva. Então, ou seja, aqui ela perguntou, mas por que você vai buscar o profeta? Não é o dia da lua nova, não é a festa da lua nova, do primeiro dia do mês, e também não é o sábado, não é o momento apropriado. Então, ou seja, você percebe que existia uma cultura estabelecida onde eles tinham essa comemoração como base. Então, ou seja, sinais, vem do hebraico ot, sinal, presságio ou advertência. Então, ou seja, sol, lua e estrelas o Senhor usa para marcar tempos e estações. Mas qual foi a grande ideia, muitas vezes, do maligno? Criar mecanismos astrológicos, criar mecanismos aonde agora eles dizem que o signo, o que Marte em ascendente em Saturno, seja lá o que for, está influenciando a tua vida. E como tem cristão, gente, envolvido e fazendo fezinha horóscopo, gente. Misericórdia. Quem é que governa a tua vida? Você acredita mesmo que Júpiter vai achar o namorado para Cleusa? Não vai, gente. Não é assim que funciona. Entende? Nós começamos a perceber, gente, como tem filhos de Deus entrando nessas esferas de horóscopo, entende? E submetendo sua vida a tronos e principados e potestades malignos. Quem é que governa a tua vida? É o Espírito de Deus? Então você não precisa de signo, filho. Não dessa maneira que o inimigo fez para perverter o significado dele. Mas a lua, o sol e as estrelas é para marcar os tempos e estações do Senhor. O inimigo tenta se apossar disso, entende? Para criar mecanismos, para envolver você, muitas vezes, em ocultismo, para envolver você em várias outras questões. Não caia nessa. Você não precisa de horóscopo. Entende? Para você entender que o horóscopo está ligado a tronos malignos, gente. Porque é uma forma que o inimigo tem de manipular você, de controlar você e de implantar perspectivas e comportamentos nos filhos de Deus. O mundo lá fora lança a mão dessas coisas, mas você não precisa. Você tem o Espírito de Deus para liderar e dirigir a sua vida. Amém? O que significa estações? É do hebraico moed, tempo determinado, estação fixa ou compromisso. Então, ou seja, nós estamos entendendo que Sol, Lua e as estrelas marcam, certo? É um grande relógio para que os filhos de Deus não esqueçam dos seus compromissos que eles têm com o Senhor. E aqui nós estamos falando principalmente de estações do ano e festas bíblicas. Não é dessas festas paganizadas, gente, que a igreja está acostumado a experimentar e ainda defender. Não é essas festas paganizadas que foi instituída por Constantino para absorver todos os povos pagãos da época e envolver deuses estranhos nessas mesclas. Não estamos falando dessas festas. Estamos falando de festas bíblicas. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, que são as três principais. Nós estamos falando de Rosh Hashanah, que é o início do ano novo bíblico. Nós estamos falando de Yom Kippur, que é uma festa onde todos nós somos convidados a experimentar dias de arrependimento, para que nós possamos estar nos humilhando na presença de Deus. Nenhuma festa de Constantino, gente, te leva ao arrependimento, mas a festa que o Senhor estabeleceu em meio ao povo judeu nos leva a nos arrepender e nos convida a fazer uma introspectiva e a santificar a nossa vida. Olha que terrível, gente, essa festa que leva você a ser santo. Tu já imaginou?
Que festa terrível essa que leva você a santificar, que leva você a observar os mandamentos do Senhor, que leva você a obedecer e a amar o teu Deus acima de todas as coisas, que leva você a cumprir os mandamentos. Nossa, que festa terrorista essa. Com certeza o inferno odeia esse tipo de festa, porque se você experimenta arrependimento, o mal perde vantagem sobre você. Você rompe com as suas alianças com o maligno e você estabelece a sua aliança com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, gente. E todas as festas bíblicas envolvem arrependimento. E sabe o que que envolve também? Envolve restituição, uma segunda chance de você voltar para a presença de Deus e experimentar a presença do Pai. Isso é maravilhoso demais. Em breve, gente, nós vamos estar fazendo aqui um treinamento, principalmente sobre os tempos bíblicos, o calendário bíblico e as festas bíblicas. Sua vida nunca mais será a mesma. A gente vai ensinar você a orar e interceder, porque todo conhecimento tem que se tornar uma coisa: oração. Não basta você conhecer, você tem que orar sobre isso. Você tem que exercer a sua fé e declarar. Amém? Para você experimentar novos patamares. Então, ou seja, outras referências da prática da festa da Lua Nova, que é o Rosh Chodesh, eu vou deixar aqui para vocês em Oséias 2:11, Salmos 81, Amós 8:5, Isaías 66, Romanos 2 Reis 4:23, Mateus 24:30 e Atos 2:19. Ok? Então, se você quiser depois desse curso, você pode estar acessando a Hotmart, certo? E esses versículos vão estar disponibilizados para você lá e você pode rever toda essa aula, reaprender novamente e fazer aí toda a revisão do nosso conteúdo. Amém? Querido, nós iremos trabalhar agora os fundamentos da honra, certo? E nesse momento eu vou dar 10 minutos, tá? 10 minutos de intervalo para que nós possamos aí estar tomando água, indo ao banheiro, ok? E daqui 10 minutinhos nós estaremos retornando novamente com a nossa aula. Amém, gente? Então, em 10 minutos estaremos